Bom dia, eu sou a Teresa Afonso, sou arquiteta e BIM Manager na NLA. Hoje vou falar um bocadinho sobre o BIM na NLA, sobre o estado da arte e vou mostrar também alguns exemplos práticos do BIM. Vamos dar início à primeira parte da apresentação, que se foca numa introdução sobre o BIM na NLA. Primeiro, queria fazer uma introdução sobre a NLA. A Nuno Leónidas Arquitetos tem 40 anos de experiência, 30 anos de desenho computurizado e utilização de bases de dados. Tem 15 anos de experiência BIM também. É um ateliê internacional com projetos no Brasil, em Itália, na Alemanha, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Colômbia, Timor-Leste, Emirados Árabes Unidos, Paraguai, Geórgia, Omã e Marrocos. E tem como principais áreas de especialização na hotelaria, turismo, edifícios empresariais, habitação, comércio, educação e urbanismo. Entrando agora no tema que nos trouxe cá hoje, o BIM na NLA não foi um processo linear e andou um pouco dependente das circunstâncias. Tivemos momentos de menor e maior desenvolvimento. Ainda assim, a NLA foi pioneira na utilização do desenho computurizado em Portugal. Em 1991, começámos a utilizar um software que está neste momento descontinuado, do ARRIS, mas que já tinha princípios da metodologia BIM. As primeiras workstations eram Silicon Graphics, em Unix. Em 2007, adotámos o Revit e a partir de 2017 começámos a investir mais vincadamente no BIM. O departamento de BIM e IT tem colaborado muito no sentido de alcançar as melhores soluções para os equipamentos. Chegámos à conclusão que as soluções disponíveis no mercado não eram compatíveis com as nossas necessidades e por isso começámos a montar na NLA workstations personalizadas. Isto tem sido decisivo para a melhoria da produtividade. Esta cooperação tem também permitido identificar os erros e problemas mais rapidamente, diminuindo a taxa de repetição dos mesmos e o respectivo tempo de resolução. Tem também influenciado positivamente a produtividade das equipas, através da análise de dados e do feedback dado pelos utilizadores dos equipamentos. Tudo isto reflete-se numa poupança de tempo e de recursos. Uma parte importante do BIM é a estruturação da equipa. Temos BIM Modelers, BIM Coordinators, orientados por mim, como BIM Manager, e cada projeto tem uma equipa de BIM Modelers, coordenada por um BIM Coordinator, que por sua vez é coordenado pelo chefe responsável pelo projeto e pela BIM Manager naquilo que diz respeito ao BIM. Relativamente à documentação BIM, temos documentação externa e interna. O EIR, o Exchange Information Requirements, e o BEP, o BIM Execution Plan, são partilhados com o cliente e com as várias equipas e, no fundo, vão ditar o desenvolvimento do trabalho. Como documentação interna, temos, para além do manual de estándares e procedimentos, uma série de documentação auxiliar, como o guia de medições, a estrutura de ficheiros de Revit do projeto e checklists específicas para as várias fases do projeto. A NLA tem uma biblioteca extensa, organizada por showcases ou mostruários, de diferentes temas, por exemplo, equipamentos de cozinha, de casa de banho, elementos de construção, e estas famílias foram todas modeladas pela NLA e preparadas com shared parameters que preenchem as schedules já lançadas no nosso template. No manual de normas da NLA existem guias para determinadas famílias, cuja utilização e preenchimento é mais complexo. Inclui também todas as metodologias relacionadas com o BIM e com a produção de projeto, desde a codificação de documentos, objetos, elementos da construção, regras da modelação, produção de outputs, guias para o trabalho colaborativo e incluindo dicas de produtividade. O nosso template de Revit é muito completo e exaustivo e está preparado para acompanhar o projeto desde o início da sua concepção até à sua execução. No fundo, é uma base de dados preparada para receber a cada fase do projeto mais informação, sem nunca desperdiçar o que foi feito até à data. As camadas de informação vão sendo adicionadas, mas a base, no fundo, é sempre a mesma. O template está personalizado com uma série de shared parameters específicos e de acordo com as necessidades da NLA.
inclui todos os sheets com os outputs necessários para as várias fases de projeto, com schedules já formatadas para a extração de quantidades, de áreas e especificações. Desde há um ano, e por influência do Covid, as nossas formações passaram a ser feitas via Skype e isso facilitou imenso a gravação das sessões. Por isso aproveitámos para colocar no servidor do ateliê as várias formações que podem ser consultadas pela equipa sempre que seja necessário. No ano passado tivemos 14 formações com diferentes temas direcionados para as necessidades das equipas. Estas sessões abordaram revisão de projeto em ambiente BIM, georreferenciação, medição de áreas, criação de famílias, utilização de software como Navisworks para a revisão de projeto, coordenação BIM, e tudo isto a par de desafios internos que nós fizemos para motivar as equipas, afetaram imenso a produtividade. A produtividade aumentou bastante e a motivação dos nossos colaboradores também foi positivamente afetada por esta estratégia. O Revit é, obviamente, a nossa principal ferramenta de trabalho, onde modelamos, especificamos todos os elementos, geramos todo o output e onde fazemos a primeira coordenação dos modelos. Como complemento ao Revit, temos cada vez mais utilizado o Dynamo e mais à frente teremos a oportunidade de abordar melhor este tema. Por vezes, a complexidade da topografia torna necessária a utilização do Civil 3D para gerar o terreno, que é depois importado para o Revit. Recorremos também várias vezes ao Civil 3D para aferirmos a georreferenciação dos levantamentos, que irão mais tarde georreferenciar o modelo de Revit. O Navisworks tem sido também cada vez mais utilizado para a revisão dos modelos e para a coordenação com as especialidades. E ainda o Design Review é também muito utilizado na revisão dos desenhos por parte dos chefes de projeto, por não ser apenas uma ferramenta muito intuitiva e expedita, como também por permitir a importação das anotações para o Revit, o que facilita imenso o trabalho dos modeladores. É também importante referir que o BIM 360 tem sido essencial na partilha de informação com as equipas externas. O Dynamo tem-nos permitido contornar algumas situações em que o Revit, por defeito, não nos permite alguns automatismos. Temos desenvolvido scripts não tanto para a modelação de formas, mas sim para a extração ou criação de informação essencial para o projeto de execução e medições de quantidades. Temos aqui alguns exemplos de scripts que nós temos vindo a desenvolver. Estes são aqueles que temos dado mais uso, a começar por um script muito simples, mas muito útil, que nos dá a largura e a profundidade dos rumos para podermos gerar fichas de compartimento para projeto de execução. Os scripts relacionados com a medição de escadas, que vamos ver um bocadinho mais à frente. Um script que tem capacidade de ir ler a área bruta medida nas area plans e de a transportar para os rumos associados e tagar essa informação diretamente nos floor plans. Scripts que tornam informação que existe no Revit, mas que não é invisível ou importável para as schedules. Conseguimos, através de automatismos muito simples, transpor esses valores para outros parâmetros partilhados, criados por nós, e assim tê-los visíveis nas schedules para output de projeto de execução. Utilizamos ainda o Dynamo para facilitar a exportação de informação, a eliminação de alguns elementos e também para gerir de alguma forma a limpeza dos modelos. Passando agora à segunda parte da nossa apresentação, vou-vos mostrar exemplos práticos da utilização do modelo BIM. Para nós, uma das grandes mais-valias do Revit é a facilidade com que criamos diferentes versões do projeto e opções de design. Isto permite-nos apresentar uma série de alternativas e ir ajustando o modelo até alcançarmos a solução final. As imagens que vos vou mostrar a seguir
são uma série de estudos feitos para o Hotel Sun em Gaia. O lote do projeto é uma esquina entre duas ruas principais e o objetivo foi conseguir uma modelação muito expedita para perceber o impacto da proposta nestas duas ruas e para perceber também qual seria a melhor linguagem para o edifício. Embora as duas imagens possam transmitir uma expressão consideravelmente distinta, se repararmos na segunda imagem, foram acrescentados apenas alguns elementos de fachada ao modelo de Revit, como cartão walls, para simular os elementos ripados. Todos os nossos renders são feitos através do modelo de Revit. Tendo a informação organizada, facilmente conseguimos ter várias imagens com diferentes soluções. Nestas imagens, que são outras propostas exatamente para o mesmo lote, apresentamos uma solução que procura ter um enquadramento mais alinhado com o envolvente e explorando uma volumetria não tão horizontal como a anterior, mas muito mais vertical. Entre as duas imagens, podemos perceber que foi sendo feita uma decomposição dos volumes de forma a desmaterializar o edifício, tentando que este tivesse menos impacto no contexto urbano. Novamente, para o mesmo sítio e para o mesmo projeto, uma solução completamente diferente. Do lado esquerdo temos uma imagem tirada diretamente do Revit, do lado direito temos uma imagem renderizada e podemos perceber que o modelo tem detalhe suficiente para a produção de um render. Quando modelamos, temos sempre em conta o futuro do projeto. Temos sempre em mente que o modelo vai ter que passar pelo licenciamento, projeto de execução e renderização. E por isso damos tanto detalhe quando for possível e viável, tendo em conta a fase do projeto. Mas sempre no sentido de poupar trabalho a longo prazo. Para nós, não faz sentido termos um modelo de Revit para a produção do output da arquitetura e um outro modelo para a renderização. Entretanto, o projeto mudou radicalmente e esta é agora mais ou menos a versão final, embora tenhamos aqui ainda alguns testes com pequenas variações. Por exemplo, entre estas duas imagens podemos reparar que aqui do lado esquerdo temos uma zona de entrada envidraçada, com uma zona ajardinada, que na versão do lado direito já não existe, que por sua vez tem também aqui um novo núcleo de escadas exterior. E estes vários testes, estas várias variações, são sempre feitas, claro, no modelo de Revit e depois passadas para a equipa de renderização. As soluções anteriores criavam um grande impacto na envolvente urbana e foram descartadas. Acabámos por chegar a esta solução, que embora tenha uma linguagem completamente diferente do contexto, tem a capacidade de se enquadrar volumetricamente na malha urbana. Aqui temos mais uma vez a última versão do projeto, mas ainda com alguns estudos para algumas volumetrias e alternativas. Reparamos que na imagem à esquerda temos este volume mais alongado, temos esta torre no topo do edifício e aqui alguns avanços diferentes da fachada. Na imagem ao lado direito vemos que o edifício é de facto mais baixo e que tem também este núcleo de escadas exterior aqui no topo. Portanto, o Revit tem sido de facto essencial e que tem possibilitado um estudo muito mais exaustivo das volumetrias e das soluções arquitetónicas. É importante clarificar que todo este trabalho de modelação não tem apenas como objetivo a renderização, mas principalmente a produção de projeto. O modelo BIM abriu as portas a novas formas de apresentar os projetos, através de axonometrias explodidas, cortes tridimensionais e diagramas. Claro que o modelo é também essencial na produção das peças desenhadas tradicionais, como as plantas, os cortes e os alçados. O Revit
permite que estes elementos sejam produzidos de uma forma mais célere, simples e precisa, evitando incongruências entre diferentes outputs. Este projeto esteve em processo de licenciamento e por isso esteve durante algum tempo em stand-by. Entretanto, é normal, os nossos procedimentos evoluíram, os nossos métodos tornaram-se mais exigentes e atualmente estamos a fazer uma revisão ao modelo, tentando ainda aproveitar parte da modelação anterior, mas na realidade há certos objetos que, pela sua importância e pela grande necessidade de serem detalhados e especificados, têm que ser modelados do início. Um exemplo disto são os vãos. Anteriormente, os vãos estavam modelados como cartão-molde, por uma questão de maior flexibilidade numa fase de estudo. Mas, para uma fase de projeto de execução, as cartão-molde não são, para nós, a forma correta de modelar vãos. São elementos pouco estáticos e seguros. Estamos, por isso, a substituí-las por famílias de janelas feitas integralmente por nós, com parâmetros específicos. Tão importante quanto a questão da modelação e do detalhe geométrico das famílias é também a informação associada aos types. Por isso, temos uma série de parâmetros partilhados, personalizados para a NLA, que devem ser utilizados em todos os projetos e que, no fundo, correspondem a uma série de outputs pré-formatados no nosso template e que vão fazer parte dos elementos de entrega do projeto de execução. São exemplos disso estes dois documentos. O da esquerda é uma lista de vãos, com a respectiva contabilização e o número da ficha do vão associado. O documento da direita é um exemplo de uma ficha de vão, que inclui uma schedule, com todos os parâmetros partilhados necessários à especificação do vão, acompanhada também por uma Legend Component para uma representação gráfica e dimensional do objeto. Este é um exemplo com vãos. No entanto, temos o mesmo procedimento para os vários elementos da construção. Trago-vos outro exemplo, desta vez um projeto para um hotel Sana em Tbilisi, que inicialmente tinha uma proposta para 3 pisos. Este projeto teve também várias versões. Após várias reuniões com as entidades camarárias, tivemos que retirar um dos pisos, de forma a que o edifício tenha um melhor enquadramento com a rua em que se insere. Nesta versão, foi também testada a possibilidade de existir uma zona exterior pública que se relaciona com a rua. Nesta última versão, mantivemos os 2 pisos, no entanto, tivemos que recuperar a continuidade da fachada de forma a conseguirmos manter a frente de rua. Estas diferentes versões resultaram em vários modelos de Revit, com diferentes design options e em várias imagens de estudo. Este é o modelo de Revit que serviu de base para as imagens anteriores. Foi um modelo muito alterado e estudado, com um bom nível de pormenor e com todas as peças desenhadas, associadas e extraídas do modelo de Revit. Naquilo que diz respeito à utilização do modelo para projeto de execução e para a comunicação com a obra, o BIM tem sido decisivo. O projeto da Decathlon, em Marvila, é um caso em que o modelo foi decisivo na comunicação com a obra. O modelo foi partilhado com a construtora, que o utilizou para facilitar a interpretação de alguns elementos estruturais e também para planificar as cofragens. Este foi um desafio especialmente complexo, por ser um projeto de reabilitação num edifício que é considerado património nacional e que, só por si, tem uma estrutura e uma arquitetura muito complexa. Estes desenhos fazem parte do projeto de execução e detalham de uma forma muito intuitiva a malha metálica e a respectiva estrutura que se agarra ao núcleo de escadas.
Estas peças desenhadas fazem também parte dos desenhos do projeto de execução e ilustram claramente a forma e a constituição da cobertura para uma passagem exterior. E, mais uma vez, aqui demos grande utilidade ao modelo e às peças tridimensionais que podem ser aproveitadas para tornar estes elementos mais claros e comunicativos. Coberturas dos campos de paddle. Estas foram um requisito do cliente para possibilitar o seu aluguer todo o ano e a NLA tinha noção do impacto que um objeto deste tamanho teria no topo do edifício e por isso testou várias soluções até chegar àquela que teria uma expressão mais leve. E de facto, embora seja um elemento com algum peso, como se pode ver na imagem, as mesmas passam praticamente despercebidas. O desafio seguinte foi comunicar a ideia e para isto foi essencial a criação de axonometrias esquemáticas que ilustram os elementos estruturais, os respectivos encaixes, o apoio das chapas da cobertura e o esquema de drenagem das coberturas. O processo de medições tem sido muito facilitado através dos modelos BIM. Esta vertente tem sido muito estudada pela NLA e é um dos nossos principais focos. Temos testado processos alternativos, dependendo dos projetos, mas até agora aquele que nos parece mais viável é o que vou apresentar hoje. Em todos os projetos com alguma dimensão, criamos o modelo de showcase do projeto. Tem um exemplo aqui no fundo do slide. Neste ficheiro, os objetos são especificados e é gerada toda a documentação de especificação para o projeto de execução. A informação destes objetos é transferida para os restantes modelos de projeto, de forma a que todos os elementos tenham a mesma informação associada. Depois, temos um ficheiro ao qual todos os outros estão linkados e que vai reportar as quantidades dos objetos com a correta descrição. As seguintes imagens são retiradas do ficheiro de showcase. A presente tabela é um elemento auxiliar para preenchimento. Temos o campo da especificação, que faz parte do output do projeto de execução, e o campo da descrição do respectivo artigo para efeitos da medição orçamental. Aqui temos um exemplo de output de projeto de execução que inclui a especificação preenchida na tabela anterior, associada ainda com Legend Components, neste caso como mapa de paredes. Tendo toda a informação preenchida no ficheiro de showcase, é feito um transfer para dentro dos vários modelos de Revit, permitindo depois extrair as quantidades e as especificações através do ficheiro de Bill of Quantities. O ficheiro de Bill of Quantities é, no fundo, um template Revit, já com todo o output preparado. Tem por defeito uma série de schedules que vão de encontro aos vários capítulos do Bill of Quantities. Podem ver aqui a quantidade de schedules que já temos preparadas neste ficheiro. Aqui temos um exemplo dessas schedules que definem os vários artigos, a descrição, a quantidade, ainda com o descritivo por bloco. E, feito isto, rapidamente exportamos as schedules para Excel, onde será feita a formatação final. Falando de medições, é importante também falarmos um bocadinho sobre a questão das escadas, porque, por defeito, o Revit não nos dá uma série de informação relativas às escadas, por exemplo, a área dos landings e a área dos espelhos e dos cobertores, e por isso nós criámos aqui a nossa estratégia interna para lidar com esta situação. Vamos falar um bocadinho sobre isso e mostrar-vos o nosso procedimento. As imagens seguintes fazem parte do nosso manual de procedimentos e resumem a nossa estratégia de modelação, de especificação, codificação,
e quantificação relacionadas com as escadas. Em primeiro lugar, é preciso garantir que a modelação é corretamente feita, separando os elementos estruturais dos arquitetónicos, pois, por defeito, fazem parte de modelos independentes, desenvolvidos por diferentes equipas. Os patamares, os espelhos e os cobertores constituem o elemento das escadas. No entanto, os rodapés são modelados, no caso dos patamares, com paredes, e no caso dos lances, com uma família específica, feita por nós, que se adapta à dimensão do degrau e que permite a sua quantificação. No que se refere à especificação e codificação, foi necessário criar parâmetros partilhados específicos. No caso das famílias dos rodapés, utilizamos o parâmetro default da NLA, que já utilizamos em todas as outras famílias, que é o NLA Code. É o que utilizamos para codificar e especificar todos os objetos da construção. No caso dos espelhos e dos cobertores, como fazem parte da entidade dos runs, os lances, foi necessário criar 2 parâmetros de codificação distintos associados aos runs. No caso dos patins, criamos um parâmetro específico para a sua codificação, associada à entidade dos landings. Entretanto, percebemos que tínhamos também a necessidade de codificar os acabamentos das faces laterais e inferiores das escadas, e por isso foram criados mais parâmetros para receberem esta codificação. Com a modelação feita com os elementos codificados, é necessário conseguirmos extrair as áreas destes elementos em específico, e isto é algo que o Revit por defeito não gera. E a maneira que encontramos para resolver esta questão foi através da criação de um script. Mas ainda antes de podermos criar o script, foi necessário criar os vários parâmetros para receberem as áreas calculadas pelo script. E por isso foram criados parâmetros para a área dos patins, dos cobertores, dos espelhos, das faces laterais das escadas, das faces inferiores dos patins e dos lances. Com os parâmetros criados e prontos para receberem a informação, foi criado um script Dynamo com fórmulas matemáticas que calculam as áreas individuais dos vários elementos que constituem as escadas. Este script está a ser utilizado nos vários projetos e está acessível a todos os membros da equipa de BIM, que mesmo que não tenham conhecimento de Dynamo, podem utilizar o script através do Dynamo Player com um simples clique. Entretanto, percebemos que esta informação podia e devia estar exposta de uma forma mais clara e não apenas escondida no modelo. E por isso criamos uma prancha tipo, com schedules já preparadas e com um pequeno diagrama previsto para facilitar a identificação das escadas. Este documento dá o total das áreas dos vários elementos que constituem as escadas por material e por escada. Este documento pode servir de apoio não apenas para o processo das medições orçamentais, como também podem fazer parte do pacote de projeto de execução. Chegamos ao fim desta apresentação, espero que tenham gostado e que tenhamos mais oportunidades para partilhar a nossa experiência convosco. Obrigada.